Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje a aula é sobre regra do octeto e a ligação iônica, tudo bem? Se nós analisarmos as substâncias e tudo aquilo que nos cerca, né, tudo aquilo que está ao nosso redor, nós vamos ver que tudo, na verdade, fruto da combinação de átomos buscando estabilidade, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o troféu de campeão da Copa do Mundo, né? Ele é um troféu de ouro, tá? Não aquela réplica que vem para o país, né? Mas o que fica lá na FIFA é de ouro, né? O ouro, os átomos se unem através de ligações metálicas. Se a gente pegar o açúcar que a gente tem em casa, o açúcar comum, é a sacarose, onde os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio se ligam através de ligações covalentes. Então, se ligar, né? Significa estabilidade. Se a gente pegar a água oxigenada que a gente usa, por exemplo, para descolorir o cabelo, né? Para ficar com aquele loiro Joelma, ou também a gente usa num corte no pé, né, para matar algumas bactérias ali anaeróbicas, né? A água oxigenada também tem seus átomos se ligando por ligação covalente. Se nós pegarmos o sal de cozinha, cloreto de sódio, né, os átomos se ligam por ligações iônicas. Todas essas ligações aqui, ó, né, como por exemplo, a do CO2 no extintor, né, ligações covalentes, ou até mesmo, olha só, numa região montanhosa do interior do Nordeste, lá, ó, Planalto da Borborema, né, nós vamos encontrar rochas e essas rochas são formadas a partir de átomos que se ligam de forma iônica, né? Então, ó, o rubi, por exemplo, ó, um monte de exemplo, não para mais de aparecer exemplo, né, gente? O rubi, uma pedra preciosa formada por óxido de alumínio, ligação iônica. E o neon, agora sim, o neon, letreiros luminosos são preenchidos com gás neônio. Só que olha só, seus átomos são isolados e não se ligam. Presta atenção nessa partezinha aqui, ó, não se ligam. Então eu falei um monte de exemplos de substâncias, de matérias aí, né, todas formadas por ligações ou ligação metálica, ou ligação iônica, ou ligação covalente. E aí aparecem esses gases aqui, ó, que não precisam se ligar. Seus átomos aparecem de forma isolada. Então, os únicos átomos que conseguem manter estabilidade de forma isolada são os átomos dos gases nobres. Os outros precisam se ligar em algum tipo de ligação, ou covalente ou iônica, em busca de estabilidade. Então, existe uma certa estabilidade que existe nos gases nobres, uma estabilidade muito forte, porque permite que eles fiquem na natureza isolados, sem se ligar e garantida a estabilidade mesmo sem uma ligação química, tudo bem? Então, analisando isso, ó, gente, presta atenção. Toda substância existente na Terra é formada pela combinação de elementos químicos, exceto quem? Os gases nobres. Eles aparecem isolados na forma de átomos, tá? Tem autor que até fala assim, ó, que como são as moléculas que são estáveis e os átomos não, né? Só os de gases nobres. Então tem autor que fala assim, ó, que os gases nobres são moléculas, olha a piração, gases nobres são moléculas monoatômicas, moléculas formadas por um único átomo. Tudo bem? Olha só, os gases nobres estão na coluna 18, grupo 8A ou grupo 0 da tabela periódica. A gente já viu tabela periódica, então a gente já sabe. Pensando na estabilidade dos gases nobres, desenvolveu-se uma teoria chamada de teoria do octeto. O que o octeto te lembra, gente? Te lembra 8, né? Então, olha só, estudando as estruturas eletrônicas dos gases nobres, percebe-se. Olha só, aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho de distribuição eletrônica, tá? O hélio tem número atômico 2. Se ele tem 2 prótons no núcleo, ele tem 2 elétrons. Então, a distribuição 1s2. Tudo bem? Camada de valência, ou seja, a última camada com 2 elétrons. Como a última camada ali, ó, e é a única camada dele, só tem o subnível S, então é uma camada totalmente preenchida. Isso é importante, tá? Olha só, o neônio. O neônio tem 10 elétrons para distribuir. Distribuindo os 10 elétrons, né, ele fica com 8 elétrons na última camada. O argônio distribui os elétrons, na última camada fica com 8. O criptônio, a última camada é a 4, 4s2, 4p6, 8 elétrons. Olha o xenônio, a última camada é 5, 5s2, 5p6, 8 elétrons também. Olha o radônio, a última camada é 6, 6s2, 6p6, 8 elétrons somando na última camada, tá vendo? Então, os gases nobres, né, eles têm estabilidade, e a estabilidade foi conferida a eles pelo fato de, se considera, né,
que eles são estáveis pelo fato de eles terem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2. Professor, então o hélio é diferentão? Se você pensar em 8 e 2, sim. Mas se você pensar na última camada totalmente preenchida, então o hélio é igual a todos eles. A teoria do octeto mostra que com 8 elétrons na última camada, os átomos têm estabilidade máxima. Tudo bem, gente? Então essa é a teoria do octeto. Percebemos que todos os gases do grupo 18 da tabela periódica, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na última camada. Como esses gases pareciam não formar ligação com outros elementos, lembra lá do neon? Então foram chamados de gases nobres pelos cientistas, né? Estudando os demais elementos, agora a gente vai começar a botar o pezinho em ligações químicas, né? Os cientistas perceberam que, ao formarem ligações, eles também adquiriam 8 elétrons em sua última camada. Então, gente, as ligações químicas, elas ocorrem visando a estabilidade dos átomos ligantes. E o que significa ser estável? Pela regra do octeto, ficar com 8, olha aqui, 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Então, independente de se ligar numa ligação química ou não, os átomos estão estáveis quando tem 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Como os gases nobres, na sua maioria, já têm 8 elétrons na última camada, eles não precisam se ligar com ninguém buscando estabilidade. Eles são inertes, não precisam de reações químicas para ter ligação. Já os outros elementos precisam ou ganhar ou perder elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. Isso é ligação química, tudo bem? Existem vários tipos de ligações, mas hoje nós vamos estudar a teoria do octeto em cima das ligações iônicas, que são ligações que ligam metais e ametais, tudo bem? Mas vamos falar um pouquinho sobre metais e ametais. Olha só, se nós pegarmos, né, metais e ametais, a ideia é o quê? Conseguir estabilidade, ganhando ou perdendo elétron, tudo bem? Então tá aqui, ó. Um átomo, para adquirir estabilidade, deverá possuir camada fechada, isto é, estar com 8 elétrons na sua última camada. Ou 2 elétrons na camada K. Camada K é a camada 1, lembra? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, fechar a camada significa colocar a quantidade máxima de elétrons para fechar ela, que são 8 elétrons na última camada, ou 2, no caso de só ter a primeira camada, como o hélio e o hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons. Embora o hidrogênio só tenha 1, ele precisa fazer ligação química, o hélio não precisa, né? Quem é da família 1A ou do grupo 1 possui 1 elétron na última camada. Olha só o sódio. Se a gente distribuir os 11 elétrons, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1 elétron na última camada. Tá vendo? Então, a camada 1 ou camada K tem 2 elétrons, a camada 2 ou L tem 8, ó, 2 mais 6, 8 elétrons, e a camada 3 ou camada M tem 1 elétron só. Então, ele não é estável, porque nessa camada M, ele deveria ter 8 elétrons. Ele pode ganhar 7 elétrons para ficar com 8 aqui, ou perder 1 elétron para ficar com a camada anterior, então valendo como última camada, com 8 elétrons. É claro, gente, que energeticamente falando, é muito mais fácil ele perder 1 elétron do que ganhar 7 para poder ficar com 8. Então, o que ele faz? Ele perde. Ele perde 1 elétron para adquirir o octeto. Ó. Perdendo esse único elétron aqui, essa camada não existe mais. E a última camada passa a ser a camada 2, que tem quantos elétrons? 8 elétrons na última camada. Ó. Só que agora ele vira um cátion, tá vendo? Porque quem perde elétrons vira cátion. E ele virou cátion Na+. Ele tem carga resultante agora? Tem, mas ele tem configuração eletrônica de gás nobre, porque na última camada, camada 2 ou camada L, ele tem 8 elétrons. Tudo bem? Na família 2A, ou grupo 2, né, os átomos, os elementos dessa família têm 2 elétrons na última camada. Então, eu peguei como exemplo aqui o magnésio. Fiz a distribuição eletrônica, primeira camada, segunda camada e terceira camada. 2 elétrons na última camada. Ou seja, 2 elétrons na primeira. Na segunda camada, que é a camada L, 8 elétrons, porque 2 mais 6 dá 8. E na última camada, camada 3 ou M, 2 elétrons. Então, para ele ter a estabilidade, ele tem que fazer o quê? Perder 2 elétrons. Porque perder 2 é um caminho mais curto e menos custoso, energeticamente falando, do que ganhar 6 elétrons. Então, quem perde 2 elétrons, tá aqui, ó, perde 2 elétrons, vai ficar com a última camada agora, olha só,
com 8 elétrons. Um S2, 2S2, 2P6. Mas perder 2 elétrons para o magnésio significa virar um cátion de carga mais 2, porque quem perde elétrons fica com carga 2+. Tudo bem? Mas ele consegue adquirir o octeto, ficar com 8 elétrons na última camada, então ele consegue estabilidade, tá? Se a gente pegar a família 3A, e pegar como exemplo o alumínio, o grupo 3, né? Ele tem 3 elétrons na última camada. Ele quer ficar com 8. Qual que é o caminho mais curto? Energeticamente falando, qual que é o mais fácil? Perder 3 elétrons ou ganhar 5, né? A gente sabe que ele já tem 2 na camada 1, na camada L ou camada 2 tem 8 elétrons e na última camada 3. Então, ó, perde 3 elétrons para adquirir octeto. Quando ele perde esses 3 elétrons aqui, ó, a camada 3 não existe mais. E a última camada passa a ser a camada 2, ou camada L, que agora tem 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Adquiriu o octeto. Tudo bem? Pula a família 3, ou grupo 3, vamos para a família 5A, né? Família 3A. Pula para a família 5A ou grupo 15, tá? Quem está na família 5A, vamos pegar o nitrogênio como exemplo, ó. 1S2, 2S2, 2P3. A última camada é a camada 2, ou camada L, que tem quantos elétrons, gente? Na camada K, 2, na camada L, 5. Quem tem 5 elétrons e quer ficar com 8? É mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Agora o caminho mais curto é ganhar 3. Então, o nitrogênio vai ganhar 3 elétrons para adquirir o octeto. Ao ganhar 3 elétrons, ele adquire uma carga negativa menos 3, porque quem ganha elétrons vira ânion, né? Mas aqui, ó, na última camada, 1s2, 2s2, 2p6, porque o P3 ganhando 3 elétrons vira P6. E a última camada, que é a camada L, ficou com 8 elétrons, tá vendo? Pegou o jeitinho, gente? Então, você já sabe que a família 6A, né, ou grupo 16, né, como, por exemplo, o oxigênio já tem 6 elétrons na última camada. Tá aqui, ó, camada L com 6 elétrons. Obviamente, para ficar com 8, vai ganhar 2 elétrons, vai virar um ânion de carga menos 2, né? E o 2s2, 2p6 somam 8 elétrons na última camada. E todos eles ficam estáveis com configuração ou distribuição eletrônica de gás nobre. Não é que eles viram gás nobre, hein, gente? Só tem a configuração eletrônica de um gás nobre, tá? Continuando, tá quase acabando. Do grupo 7A, da família 7A ou grupo 17, vou pegar o flúor, ó. Flúor na última camada já tem 7 elétrons. Então, camada K tem 2, camada L tem 7. Lembra, gente? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou camada K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Então, se ele ganhar um elétronzinho só, essa última camada já fica com 8. Então, ele vai virar o flúor menos, ganhando um elétron, 2s2, 2p6, 8 elétrons na última camada. Tudo bem, gente? Ó, na natureza, as substâncias buscam um estado energético mais estável, ou seja, de menor energia. Então, a tendência, gente, é sempre maior estabilidade, diminuindo o conteúdo energético, tudo bem? E essa maior estabilidade se dá também, né, por uma diminuição, né, ó, de espaço na ligação, ó, entre os átomos, tá? Se os átomos estão com uma distância maior, menor estabilidade. Uma distância menor, maior estabilidade. Tudo bem? E ó, essa regra só é válida para os elementos representativos, ou seja, das famílias A. Então, gente, ó, 1A, 2A e 3A, deixa eu encher esses orbitais aqui, ó. 1A, 2A e 3A perdem elétrons. 5A, 6A e 7A ganham elétrons, mas como são famílias A, são todas famílias de elementos representativos, tudo bem? E a ideia é o quê? É fechar a camada. O que seria fechar a camada? Ficar com 8 elétrons na última camada, tudo bem? Para adquirir o quê? Uma estabilidade maior, teoria do octeto, beleza? Nas ligações iônicas, então, gente, né, nós vamos ter isso aqui, ó. Uma ligação de metais que perdem elétrons para os ametais, que obviamente ganham elétrons, tudo bem? Metais perdem elétrons facilmente transformando-se em cátions. Ametais ganham elétrons facilmente transformando-se em ânions. Então, eu posso dizer que a ligação iônica ou eletrovalente é uma ligação que acontece por transferência de elétrons, tudo bem? O elétron sai sempre
do metal que quer perder em direção ao ametal que quer ganhar, tudo bem? E a 4A, professor? Quem está na 4A tem 4 elétrons na última camada. Então, eles vão buscar estabilidade compartilhando elétrons. E o compartilhamento de elétrons é o assunto da nossa próxima ligação, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com metais da família 1A, 2A, 3A e os ametais da 5A, 6A e 7A, tudo bem? E os da 4A tendem a formar ligações covalentes. Mas a gente vai ver ligação iônica hoje, tudo bem? Então, olha só, gente, algumas informações importantes. São as ligações iônicas que ocorrem a partir da transferência de elétrons. Ligação iônica, que também é chamada de ligação eletrovalente, de um metal para um ametal. Sempre sai de quem perde e vai para quem ganha. Tudo bem? O metal perderá elétrons e se transformará num cátion. O ametal ganhará elétrons e se transformará num ânion. E cátion com ânion carga positiva com carga negativa, atração, tudo bem? Vamos fazer aqui algumas representações. Olha só, eu tenho o sódio da família 1A. Ele tem um elétron na última camada. Eu tenho o cloro da família 7A, que tem 2, 4, 6, 7 elétrons na última camada, certo? Como ele só tem um elétron, ele perde esse elétron para ficar com 8 na camada anterior. O cloro ganha esse elétron para ficar com 8 na camada na última camada. E eles conseguem o quê? Estabilidade. Porém, essa estabilidade vai fazer o quê? Vai fazer, olha só, vamos preencher aqui, o sódio virar um cátion de carga positiva, óbvio, e vai fazer o cloro virar um ânion de carga negativa. E essa atração entre cátions e ânions, né, vai formar o quê? Um composto iônico, onde essas cargas resultantes vão simplesmente desaparecer. Quando o Na se junta com Cl, forma o NaCl, mais 1 com menos 1 igual a 0, tudo bem? E acaba formando o quê? Um retículo cristalino, porque não fica só um compostozinho NaCl, eles vão se aglomerando naquele cristal, por exemplo, de sal, que é o cloreto de sódio que a gente conhece, tudo bem? Uma representação de Lewis pode aparecer aqui para nós, né? Lewis foi um químico norte-americano, um pouquinho sobre a vida dele, só para você se ligar. Estudou na Universidade de Harvard, né? Foi professor de físico-química no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mudou-se para a Universidade da Califórnia, onde foi professor de química e reitor até a sua morte. Propôs o nome fóton para o quantum de radiação luminosa, aquele que a gente viu no modelo atômico de Bohr, tudo bem? Introduziu o desenho da camada de valência nos respectivos átomos, né? Essa camada de valência que a gente tem que ter o conhecimento de que ela precisa ter 8 elétrons para que seja estável, né? O que acabou por facilitar a visualização da troca de elétrons entre íons. Olha só, deixa eu colocar aqui algumas características importantes. A ligação iônica é também chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. Muito difícil aparecer esse nome, mas esse aqui já apareceu em alguns vestibulares, tudo bem? Nas ligações iônicas, as substâncias são neutras, pois as cargas anulam-se. Lembra? Na com Cl-, zero composto, NaCl, tudo bem? Olha só, mais um exemplo aqui, ó. Peguei o magnésio da família 2A, tem 2 elétrons na última camada. Os cloros da família 7A têm 7 elétrons na última camada. Então, esse magnésio, né? Olha só, se eu juntar eles, esse magnésio perde um elétron para esse cloro, perde um elétron para outro cloro. Ao perder 2 elétrons, ele fica com carga positiva mais 2, certo? Cada cloro que ganha um elétron fica com carga negativa menos 1. Então, aqui está representado o quê? Para onde que vai o elétron de quem está perdendo, né? Ou seja, vai para o ânion que ganha, para o ametal que ganha esse elétron virando um ânion. A gente tem a representação aqui, ó, dos elétrons, mas nós podemos simplesmente, ó, montar uma fórmula onde a gente faz a carga de um virar a quantidade do outro. Como assim, professor? Aqui eu tenho um magnésio de carga 2+. Aqui eu tenho 2 cloros de carga menos, certo? Para formar essa fórmula aqui, ó, eu pego o 2 do magnésio, coloco para o cloro, virando quantidade, e o 1 do cloro que não aparece para o magnésio, formando o MgCl2. Tudo bem, gente? Tranquilo? Por que aqui não poderia ser só MgCl, como o NaCl foi no exercício anterior? Porque mais 2 com menos 2 não zera as cargas. Então, eu preciso de 2 cloros para zerar a carga 2+ de um magnésio só. Tudo bem, gente? Então, agora sim ele está eletricamente neutro. Beleza? As ligações, então,
iônicas são fortes. Pelo fato de elas serem fortes, elas conferem altos pontos de fusão e ebulição para os compostos, tá bom? Então, ó, fórmula geral de um composto iônico. Liga um cátion e um ânion, tudo bem? Átomos neutros, olha só. Um átomo nêutron perde elétron e vira um cátion de carga positiva. O átomo nêutron de um ametal ganha elétrons e vira um ânion de carga negativa. Eu estou chamando essa carga genérica de X+, e essa carga de Y-, mas como é carga positiva é cátion, carga negativa é ânion, tudo bem? Cátion e ânion, tá lá. Agora, o que vai acontecer? Essa carga positiva, né? Esse número daqui, ó, e não a carga em si, esse número vai virar a quantidade do ânion, ó. O númerozinho da carga do cátion vira a quantidade do ânion. E o númerozinho da carga do ânion vira a quantidade do cátion, tudo bem? É exatamente, vamos voltar aqui, ó. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. O númerozinho da carga do magnésio virou a quantidade do cloro e o númerozinho da carga do cloro virou a quantidade de magnésio, mas o 1 não pode aparecer aqui embaixo na fórmula, tudo bem? Vamos encher essa tela e essa é a fórmula geral de um composto iônico, tudo bem? Quando a gente acerta essas quantidades, as cargas desaparecem, não é verdade? Porque uma quantidade de carga positiva e uma quantidade igual de carga negativa, zero composto aqui em cima. Tudo bem? Essa é a fórmula iônica, né? E essa fórmula iônica representa a menor proporção no retículo cristalino, certo? As substâncias iônicas não são moléculas, são agregados iônicos, é muito importante. O NaCl é o sal de cozinha. Você não pode falar a molécula do sal de cozinha, porque para ser molécula tem que ser formado por ligação covalente, que é a ligação que a gente vai ver só na próxima aula. Tudo bem? As características dos compostos iônicos a gente precisa saber, é muito importante, tá? Não conduzem corrente elétrica no estado sólido, tá? Para condução de corrente elétrica, ele tem que estar ou no estado aquoso, dissolvido na água, ou derretido, fundido. Porque no estado sólido, né, os íons se ligam e acabam neutralizando as cargas e tira toda a mobilidade da eletricidade. Tudo bem? Agora, quando estão fundidos ou em solução aquosa, os íons se soltam. E os íons soltos, mobilidade. Tudo bem? Como a ligação iônica é uma ligação forte, os pontos de fusão e ebulição são altos. E com altos pontos de fusão e ebulição, esses compostos acabam sendo o quê? Sólidos na temperatura ambiente. Ligar cátion e ânion é ligar por atração de cargas opostas. Isso junta os compostos numa ligação forte, joga o ponto de fusão e ebulição lá em cima, deixando eles todos sólidos na temperatura ambiente. Tudo bem, gente? Para romper essas ligações iônicas, ou você fornece muito calor para eles derreterem e se separarem, ou você joga, por exemplo, na água, para que por um processo de solvatação eles acabem se separando, tá? Substâncias iônicas são duras, mas quebradiças quando submetidas a impacto. Pega um cristalzinho lá, ó, de sal grosso e aperta no alicate. Você não amassa ele, você esfarela, porque são quebradiços, tudo bem? A ligação iônica envolve a formação de íons de cargas opostas. As propriedades das substâncias iônicas dependem dessa atração dos cátions e dos cátions pelos ânions, tá? A atração de cargas e sinais contrários. A separação dos compostos iônicos em íons recebe o nome de dissociação iônica. Isso a gente já viu, né, quando estudou sais, né? Sais e bases também, que são compostos iônicos, se dissociam. E quando a gente joga um composto iônico na água, né? A água, por ter uma parte bem positiva nos hidrogênios e uma parte bem negativa no oxigênio, ou seja, por ter uma grande polaridade, a água consegue fazer o quê? Romper essa ligação e separar os cátions e os ânions. Aí aparecem de novo as cargas e a corrente elétrica pode ser conduzida, tá? Aqui eu coloquei, ó, nessa tela, o processo de solvatação do sal de cozinha, tá vendo? O sal de cozinha, no estado sólido, é um retículo cristalino. Mas quando a gente joga ele na água, olha só que interessante. Essa partezinha vermelha está representando o oxigênio da água. E aqui os dois hidrogênios, ó, H2O, os hidrogênios de carga positiva e o oxigênio de carga negativa. Eles conseguem isolar, olha só,
entre os oxigênios de carga negativa, tá vendo que a água não se rompe aqui, né? Mas ela consegue isolar o cátion de sódio aqui dentro. Assim como os cátions de hidrogênio aqui, ó, da água, conseguem isolar os ânions de cloro, tá? Então, ó, a parte negativa da água fica voltada para o cátion e a parte positiva fica voltada para o ânion. E eles acabam se separando desse retículo e esses íons agora soltos numa solução aquosa acabam conseguindo transmitir a corrente elétrica. Por isso que sais dissolvidos na água conduzem eletricidade. Tudo bem, gente? Olha só os cloros ali, ó, que foram isolados justamente pela parte positiva da água, a parte menos eletronegativa, que são os hidrogênios que têm o polo positivo na água. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí agora eu coloquei alguns exercíciozinhos aqui, ó, pra gente ver, tá? Olha só, se a gente pegar aqui, ó, o cálcio é da família 2A, certo? Ele perde 2 elétrons para ficar com carga mais 2. Ó. Quem está na família 2A perde 2 elétrons e fica com carga mais 2. O flúor, que está na família 7A, ganha 1 elétron para ficar com carga menos 1. Como os números são diferentes, não se anulam aqui em cima, o 2 vem para o flúor e o 1 vem para o cálcio, virando quem? Virando CaF2. Tudo bem? O flúor é o ânion fluoreto, então o nome desse sal é o fluoreto de cálcio. Tudo bem, gente? Fluoreto de cálcio. Olha aqui uma aplicação em vestibular. Vamos ver? Um elemento X, cujo número atômico é 12, combina-se com o elemento Y, situado na família 5A da tabela periódica, e resulta num composto iônico cuja fórmula provável será. Se eu fizer a distribuição eletrônica de X, eu descubro que são 12 elétrons, né? Se ele tem número atômico 12, ele tem 12 elétrons também, já que ele é um átomo, né? Se eu faço a distribuição eletrônica de X, eu descubro quantos elétrons ele tem na última camada. Daí eu já sei se ele precisa ganhar ou perder. Se ele fala que o Y está na família 5A, então eu já sei que ele tem 5 elétrons na última camada. Eu já sei que o Y precisa ganhar 3 para ficar com 8. Então o Y é um ametal. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? Tá aqui as opções. Opa, A, B, C, D e E. Então vamos lá. Distribuição eletrônica do X. Para distribuir 12 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tem 2 elétrons na camada 3, que é a última. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que perder esses 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada anterior, que é a 2. Então, o X vai ficar com carga 2+. O Y, a gente já sabe que é da 5A, então ele tem que ganhar 3 elétrons. A carga do Y ganhando 3 elétrons é menos 3. Quando eu tenho esse cátion e esse ânion, o cátion vai sempre na frente, isso é regra, tá? Sempre o cátion na frente do ânion. São números diferentes, o 2 vem para cá, o 3 vem para cá, e a gente invertendo fecha o composto, X3, Y2. Qual que é a alternativa? Letra E de escola. Tudo bem, gente? Então, basicamente, os exercícios de formação de composto iônico serão desse jeito. Vamos ver mais um? Olha só. Um metal M do grupo 2A forma um óxido. A fórmula química desse óxido é do tipo, olha só, M2O, MO, lá as opções. Vamos lá. Sabemos que o óxido, né, sabemos que o oxigênio, tá? O oxigênio do óxido é o ânion, porque o oxigênio é da família 6A ou 16 ganha 2 elétrons e fica com a fórmula O-2, tudo bem? E esse metal, gente? O metal é do grupo 2A. Quem é do grupo 2A, família 2A, perde 2 elétrons para virar cátion. Então, M mais 2. Gente, cuidado aqui, tá? Não é a letra D a correta. Porque quando os números são iguais, com sinais opostos, eles já se cancelam. Mais 2 menos 2 já dá 0. Tá? Então, não pode passar esse 2 para virar a quantidade do M, do metal, e esse 2 para virar a quantidade de oxigênio. Quando eles se cancelam lá em cima, é só juntar, tá bom? Olha só, vai ficar o M2O2, mas não pode, né? Como a fórmula iônica representa a mínima proporção entre átomos do retículo cristalino, sempre que for possível deve-se simplificar. Aqui dá para simplificar. Então, cortando, vai ficar o composto MO, tá? Mas você não precisa, gente, fazer isso para simplificar. Faz como eu falei. Como a carga mais 2 já anula aqui em cima menos 2, se elas se anularem,
junta e vira o composto MO, tudo bem? MO. Beleza, gente? Acredito que com esses 2 exercícios você consegue já resolver os exercícios de assimilação, aperfeiçoamento e até os de aprofundamento da apostila, tá bom? Para qualquer dúvida, me chame no privado e eu resolvo exercícios com vocês, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.